boa noite. Estamos ao vivo neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que pode parecer apenas mais uma data comemorativa, como tantas outras, mas que possui razões mais sérias para existir. Quem vai explicar para a gente é a advogada doutora Eliane Nimer. Então você pode aproveitar, mande a sua pergunta, participe com a gente no YouTube, Rede Vida ao Vivo Oficial. Boa noite, doutora. Obrigada, feliz Dia da Mulher. Muito obrigada. Para você também, boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Rosana, que participa com a gente, recebendo as perguntas lá de casa. Feliz Dia da Mulher. Boa noite, Ana. Boa noite, doutora. Feliz Dia das Mulheres para você também, a todas as mulheres desse Brasil. Doutora Eliane, qual que é a proposta e a simbologia deste Dia Internacional da Mulher? Olha, apesar de ser um dia comemorativo, ele espelha muitas lutas, muita tristeza, na verdade. Porque as mulheres, elas sempre tiveram que lutar muito pelos seus direitos. E começou isso lá no século XVIII, século XIX, e a história fala até antes, né? Que elas, com revoluções, com greves, buscavam melhores salários, já buscavam naquela época melhores condições de trabalho, através de greves, de paralisações, para serem reconhecidas, né? Elas não tinham direito nem ao voto, para você ter ideia. Então, na Rússia, nós tivemos assim, muitas questões que naquela época foram envolvidas, e no mundo como um todo, né? E até que em 1911, através de uma mulher que foi assim, líder aí em movimentos na Europa, para que pudesse ter igualdade de direitos e mínimos, coisas mínimas que hoje a gente imagina assim, direito ao voto. Hoje toda mulher vota, mas e quanto se buscou isso? Então, um primeiro momento nós tivemos de 1911, porque começou em 1907, por aí, mas em 1911 foi realmente aceita essa data pela ONU e isso passou a comemorar durante até 100 anos, 2011, completou 100 anos de comemoração. Mas a ONU só reconheceu em 1975. Mas o que nós, como mulheres, esperamos dos homens para este dia? Olha... Flores ou muito mais do que flores? Eu vinha para cá falando isso com o meu marido, né? Não é flor, não são as flores que nós aguardamos. Nós guardamos o que realmente algumas poucas mulheres têm, que é o respeito, a igualdade dentro de casa, a igualdade para lavar a louça, em coisas simples, para arrumar a casa, arrumar a cama, coisas mínimas, né? No cuidado dos filhos, no levar na escola, buscar da escola, ou seja, mínimas coisas. E ainda, vai além, o homem tem que ter um olhar para ele combater a violência, para ele ser um grande defensor e dar as mãos a essa mulher na luta contra a discriminação. Qual que é a importância nós mulheres, aquelas que estão assistindo a gente, que têm filhos homens, para criar crianças que sejam homens, que entendam o verdadeiro sentido desse dia que estamos comemorando hoje? Os homens, na verdade, esse filho homem, essa filha, enfim, todos nós, né, precisamos ter uma consciência de que somos seres humanos e que não há discriminação. Seja por homem, mulher, mulher negra, mulher branca, mulher ruiva, qualquer que seja o gênero, nós somos todos iguais. Nós não temos que ter essa distinção. Então, aquela coisa, rosa é para menina, azul é para menino, boneca é brinquedo da menina, porque a menina já é educada para cuidar da casa, para ser cuidadora. Por isso que nós, mulheres, somos cuidadoras. É nato da mulher querer arrumar as coisas, querer deixar a casa arrumada. Mas por que não dos dois? O homem também quer uma casa limpa e arrumada. É uma comunhão, então junto. Não posso ensinar meu filho a brincar de motorista, de caminhãozinho, de ser bombeiro ou ser policial e, ao mesmo tempo, a menina de ser cuidadora de casa. Ou seja, olha, estudo, profissão é para o homem, para a mulher é cuidar da casa. Isso não. E nós cometemos esses erros dia a dia. Isso seria um empoderamento? É diferente. É diferente? Explica pra gente. O feminismo, na verdade, é uma ideologia de igualdade de gêneros. Igualdade na política, igualdade social, nas questões do cotidiano, enfim, igualdade no sentido amplo da palavra. O empoderamento é um meio.
É apenas um movimento, uma das questões que envolve o feminismo, o feminismo, né? Que, na verdade, o empoderamento é quando você tem poder de si. Então, não é só a mulher que é empoderada. O idoso pode ser empoderado. A criança pode ser empoderada. Não tem aquela criança que se destaca. Ai, é um mais liderzinha e tal. Não é? Então, ela é empoderada. Então, Por é quê? ter Porque atitude. ela não é Exato. É o poder de si, é tomar esse poder de você se olhar e falar assim, eu posso. Eu quero isso, eu não quero isso. Sabe? Entendi. Isso é empoderar-se. É ter a coragem, bancar a sua atitude e estar pronto para enfrentar o mundo. Exatamente. E falando em enfrentar o mundo, vamos chamar a Rosana, que tem pergunta para a gente, né, Rosana? Oi, Ana, temos pergunta sim. Nós temos pergunta aqui da Rose Queiroz. Ela quer fazer uma pergunta aí para a doutora. Por que a mulher ainda enfrenta desigualdade no mercado de trabalho? Olha, Rose, realmente nós enfrentamos, eu trabalho desde os 15 anos, sei muito o que é isso. Você ser discriminado no trabalho, você ganhar menos que os homens, isso é uma realidade que atinge todas as mulheres. O ano passado foi aprovada uma lei, 14.611, de 2023, que essa lei, ela cria mais mecanismos ainda, a lei, para ter uma igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Essa lei, ela vem no mesmo sentido da consolidação das leis do trabalho, que tinha já e tem no artigo 461, uma disposição legal que homens e mulheres devem receber salários iguais. Só que a mulher continua recebendo menos. Por quê? Porque nos cargos de chefia, de direção, apesar de ter mulheres, nós ainda temos homens, muitos homens. E esse machismo sempre assim, ela já tem, é mulher, pode ganhar menos. É uma questão dessa sociedade patriarcal mesmo. Só que essa lei, ela vem trazendo penalidades. Ela cria meios das empresas terem uma transparência salarial entre homens e mulheres e ela cria uma multa para as empresas que descumprirem esse dispositivo, né? A partir de agora, afinal, qualquer empresa. Acima de 100 trabalhadores passa a ter uma multa de 3% do seu faturamento no limite máximo de 100 salários mínimos. Então, para a gente deixar mais fácil aqui para quem está assistindo, se uma pessoa exerce o mesmo cargo, uma mulher exerce um cargo de chefia e um homem dentro dessa empresa recebem o mesmo cargo, com o mesma carga horária, só que a mulher recebe 5, o homem recebe 10, agora essa empresa vai precisar deixar igual? Esses salários iguais, sim. Mas a lei trabalhista, porque nós estamos falando de uma pessoa, que eu não sei se é o caso da Rose, de uma pessoa que trabalha numa empresa, aí tem regras, né? Que seria o tempo na função, não pode passar de 2 anos, né? Esse tempo na função, aí teria igualdade de salário se for a mesma produtividade, a mesma qualificação ali nessa atividade. Agora, para as outras empresas, por exemplo, hoje nós temos muitos prestadores de serviço. Será que eu pago o mesmo valor da hora aula para um professor e uma professora? Ou será que na empresa eu pago menos? Então, agora, a transparência que as empresas vão ser obrigadas a deixar esses salários aparecerem, vai ter essas ouvidorias, isso tudo é muito novo. São conquistas que, através das lutas das mulheres, são conquistas que vêm acontecendo e que nós já estamos na legislação. Mas são conquistas, né, super importantes. Importantíssimas. Porque a mulher, para chegar a um lugar, ela tem que percorrer 3, 4, 5 vezes mais que um homem. Olha, desde a Constituição de 1988, já existe essa disposição da igualdade entre homens e mulheres. Então, em 1988, nós tivemos um novo texto legislativo, que é a nossa Constituição, e que já tem os dispositivos constitucionais de que não pode haver discriminação entre homens e mulheres, ou a questão de raça, sexo, gênero, enfim. Mas, mesmo com tudo isso, na década de 90, o meu trabalho de pós-graduação, aquela época já era a discriminação do trabalho da mulher na questão de fato. No dia a dia, você é discriminado e ganha menos. Olha, concorda? Só. E apesar de ter todo um aparato legal, porque você vê quantos anos se passaram, nós estamos em 2023,
São mais 24. de 30, 24. A lei é de 23. A lei é de 23, é isso aí. 2024. Passou tão rápido que a gente nem viu. Nem viu. Então, nós temos aí 36 anos de Constituição. E caminhando ainda. E caminhando Foi uma coisa que você escreveu ainda lá. se discute isso. Por Ainda quê? se precisa ter uma data para a mulher ser homenageada? Sim. Não é? Respeitada? Ainda precisa. Ainda Será que um dia eu vou estar aqui com você e a gente falar assim, não precisa mais? Não, já está tudo igual. Acho que sabe? vem um longo caminho. Eu acho ainda. que é um caminho de mudança, né, na sociedade e realmente isso hoje já está, assim, nós já temos mais mulheres no poder, ainda é menor. Eu estava vendo recentemente na política, no parlamento, né, na Câmara dos Deputados, nós temos 18% de mulheres. E o número de mulheres no país é muito maior. Esse dado não bate. Esse dado não bate. Né? É muito difícil. Eu vou ler aqui que eu peguei uma pesquisa que saiu essa semana do Banco Mundial, referente ao 10º relatório anual da Instituição sobre Mulheres, Negócios de Direito, que fala que as leis práticas e discriminatórias que impedem as mulheres de trabalhar ou abrir empresas poderiam aumentar o nosso PIB, o Produto Interno Bruto, em mais de 20%, o que iria dobrar a taxa de crescimento global na próxima década. O que esses números, esse dado revela de tão importante para a gente sobre a mulher no mercado de trabalho? Que ela é fundamental. Por quê? A mulher, ela sempre tem que estar à frente. Ela sempre tem que ter uma escolaridade maior. Então, pode ver que muitos cargos, a mulher ela tem que ter uma escolaridade muito maior, é exigido muito mais dela do que do homem, para a mesma vaga. Né? Então, ela tem dupla jornada, porque ela tem todo o trabalho dela na casa, muitas vezes ela quer participar também da sociedade, ela quer fazer seus exercícios, ela quer participar da igreja, da comunidade, e ao mesmo tempo ela tem o seu trabalho. Então, é dupla, tripla, né? Tem múltiplas jornadas. Existe um livro do Isamitiba que diz assim, homem-polvo, mulher... mulher-polvo, homem, homem-cobra, mulher-polvo. Eu via esse título, eu falava assim, por que homem-cobra e mulher-polvo? Porque a mulher faz diversas atividades. Ela tem vários braços ali para ser cuidadora, para trabalhar, para cuidar da casa. E por que isso? Questões biológicas. Mas emocionalmente a mulher não fica abalada, desgastada? Claro. O número de estresse. O índice de depressão, de estresse, pelo excesso de carga. Cadê? Onde sobra tempo para descanso? Porque a gente tem uma realidade de privilégio. Mas tem muitas mulheres que estão sozinhas em grandes cidades, têm que percorrer grandes caminhos, deixam seus filhos com outros cuidados. E aí, como aguenta equilibrar a balança? A maior parte da população brasileira é assim, né? Porque às vezes demora 1, 2 horas para chegar ao seu trabalho. Né? E tem que se dividir, muitas vezes, em 2, 3, 4 empregos. E hoje, com a redução dos cargos formais, que são seletistas, a mulher se desdobra ainda mais. Porque ou ela tem que fazer salgado para vender, ao mesmo tempo ela quer melhorar a sua escolaridade, ela tem que criar os seus filhos, então isso vai sobrecarregando. Então, o Dia Internacional da Mulher é um dia para reflexão mesmo, porque as mulheres sempre tiveram que lutar muito. E nos últimos anos, nós tivemos grandes conquistas, né? Então, é uma questão que está sendo, com certeza. Vamos chamar a Rosana? Tem perguntas, Rosana? Oi, Ana, tenho sim. Mas antes, ó, você que está em casa, mulher, manda pergunta aí pra gente, pro @RedeVida ao vivo oficial que nós estamos esperando. Faça como a Claudina Luiz, que mandou aqui um feliz Dia das Mulheres para todas nós, tá? Ai, Mulheres obrigada. guerreiras da Rede Vida, ela fala aqui. E a gente vai chamar então a pergunta da Eliana Sabino. Meu nome é Eliana Sabino da Silva e gostaria de saber quais os principais obstáculos na prevenção da violência contra a mulher. Olha, são muitos obstáculos, mas a legislação tem caminhado muito a favor dessa questão. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça, ele tem tratado de perto, porque o Brasil também está sendo
cobrado por isso. Porque nós temos casos, inúmeros casos de violência doméstica e que muitos deles chegaram à Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Então, além do Brasil ter mulheres fortes que estão brigando por legislações e que estão atuantes, nós também temos a Corte Interamericana dos Direitos Humanos cobrando uma posição do Brasil pelos altos índices. Nós temos casos de 10 mulheres vítimas por dia de feminicídio. Então, campanhas públicas, incentivo, cuidado, pode ajudar a aumentar? Porque o que eu vejo, que parece, eu não sei se tem mais acesso, mais publicidade, mais propaganda hoje, parece que os números só têm aumentado e não retroagido. Eu acho que as mulheres estão denunciando mais. E o Estado está equipado hoje, tanto que tem legislação do ano passado, obrigando todas as delegacias de atendimento à mulher a ficarem abertas 24 horas. E nos plantões onde não se tem a delegacia especializada em violência ou em atendimento à mulher, essas delegacias, o plantão precisa priorizar o atendimento à mulher vítima. Porque são casos assim que o atendente, eu vi uma palestra recente da Polícia Militar aqui de São José do Rio Preto, que faz um trabalho fantástico com as mulheres e tem inclusive núcleos de conciliação. Mulheres, às vezes, para denunciar, elas falam a palavra pizza, liga para o número da polícia e fala assim, olha, eu preciso pedir uma pizza, mas só está ligando aqui na polícia. Então, o atendente tem que ser especializado para ver que aquela mulher está em risco de morte, que ela está sofrendo violência. Precisa de um treinamento. E eles são treinados. Então, nós temos hoje, que o governo tem aí fornecido, e o Conselho Nacional de Justiça, como eu havia dito, tem aí todo um protocolo em cima de delegacias especializadas, varas judiciais especializadas, casas de apoio para essa mulher, porque muitas vezes ela denuncia, ela não pode voltar para aquela casa. Ela precisa ter um melhor salário. O ano passado também tivemos uma lei que dá prioridade à mulher vítima de violência doméstica no Banco Nacional de Salários, de Empregos, no Cine. Então, veja, são várias frentes, entre outras, que dão apoio a essa mulher. Mas é difícil a mulher ter coragem. Então, para quem está assistindo a gente, que tem medo, que está sofrendo algum abuso, que conhece alguém que sofre algum abuso, o que você pode deixar de mensagem para essa mulher? Ela precisa buscar apoio. E buscar apoio onde? Na assistência social da sua cidade, nas psicólogas, na própria polícia, que tem hoje esse acompanhamento por psicólogas dentro das delegacias de defesa da mulher. Tem muitos órgãos que apoiam a mulher vítima que ela pode denunciar. Mas porque ela não corre perigo? Não sabe, por exemplo, eu vou lá, por denuncio o meu marido, mas aí eu vou ter uma rede de proteção, a polícia vai me proteger para eu não chegar em casa e apanhar mais, ou ter até um fim pior? Sim, isso é o que vem sendo enfrentado. Então, ela precisa denunciar e ela precisa dessa rede de apoio, que são as casas-abrigo, que são a questão, por exemplo, a legislação mesmo, a Lei Maria da Penha, ela dá uma suspensão nesse contrato para a mulher continuar recebendo um benefício previdenciário, enquanto ela está nesse processo de saída, né, da casa, lógico, sempre ela tem que denunciar, né? Sim. E também aí ter uma medida protetiva e em cima disso vai. Tem inclusive aplicativos hoje que está sendo lançado aí, que são aplicativos de socorro. Né? Então aí tem que buscar informações mesmo. É importante, tem que ser porque divulgado. É uma forma de proteger essa mulher que é vítima e também dar força para ela. Né? Isso. E tem que ter divulgação, tem que ter pessoas como você que falam para chegar a informação e a informação ecoar para todos os lados. Sim. E pegando esse gancho, a gente vai para um breve intervalo. Aproveita para já entrar no YouTube e mandar a sua pergunta para a gente sobre o Dia Internacional da Mulher. Rede Vida, ao vivo oficial. Até daqui a pouco. E voltamos com o nosso programa especial sobre o Dia Internacional das Mulheres, com a doutora Eliane Nimer,
Mande a sua pergunta para a gente através do YouTube, Rede Vida ao Vivo Oficial. Eliane, no primeiro bloco, você falou sobre a importância do voto. Eu queria que você voltasse um pouquinho para contar para a gente, fazer uma retrospectiva do qual é essa importância, qual a representatividade para a gente, nós, mulheres, podermos ir até as urnas e mostrar o nosso desejo, o nosso voto. Eu acho que a mulher não pode só ir até as urnas mostrar o voto, ela também tem que participar politicamente, né? Por quê? Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade muito grande e ela lida com as coisas de uma forma um pouco mais natural e com uma certa perspicácia, sabe, em muitos assuntos. Mas isso começou muitos anos, desde aquele início, quando eu falei das greves, das lutas das mulheres, seja em Nova York, seja na Europa. Essas mulheres, elas já vinham buscando o direito a voto. Elas também queriam uma participação política. Mas se até a educação só teve assim, uma possibilidade da mulher frequentar escolas, além do ensino fundamental, em 1827, imagina o voto. O voto no Brasil foi em 1932 e era facultativo. Obrigatório só em 1965. Não faz tanto tempo assim, não. Se for ver na história, 1965. Então, assim, é muito pouco tempo para toda essa transformação que vem ocorrendo. E quantos anos e séculos se passaram com essa mesma condição da mulher sendo dependente dessa sociedade patriarcal. Esse modelo onde o homem é empoderado, onde o homem que decide. Para você ter uma ideia, a mulher, ela precisava, antes do Estatuto da Mulher Casada, na década de 60, ela precisava de autorização do marido para viajar, para trabalhar. Se ela fosse ou não receber a herança, o marido que decidia. Nós éramos propriedades? Sim, ela não podia sequer ter a guarda dos filhos. Que absurdo. Era um absurdo. Então, hoje, quando nós paramos e fazemos esse paralelo de como era e como está, em pouco tempo, né, para uma alteração da sociedade, nós tivemos um avanço grande. Porém, quanto essas mulheres não sofreram? Não, um salve para essas mulheres, porque foram elas que trilharam um caminho muito mais pesado, muito mais duro, para que duas mulheres estivessem aqui, a Rosana estivesse ali, uma equipe formada por mulheres para poder estar apresentando esse programa hoje. Então, assim, a educação foi aos poucos. O anticoncepcional, não se podia usar anticoncepcional. Se fala hoje, as médicas, as pesquisadoras na área da saúde, elas falam muito com relação a tantos problemas que as mulheres enfrentam com questões, por exemplo, de saúde nos exames, no câncer. Nós tivemos uma lei que agora autoriza o SUS a trocar a prótese, né? Mas da gestante. Nós temos tantas coisas para serem pensadas, tantos exames preventivos que devem ser feitos, né? E que precisa de um apoio maior. Então, nós temos pesquisadoras que vêm falando sobre essas questões que as mulheres enfrentam e que deve mudar um pouco mais. Mas nós tivemos, sim, transformações. A pandemia de 2020, 2021, impactou muito na situação da mulher, porque nós tivemos, apesar da existência da lei do feminicídio, nós tivemos muitas mortes de mulheres, porque elas estavam reclusas dentro das casas e aí muitas vezes não denunciavam, não conseguiam e o aumento foi muito grande. Infelizmente. Infelizmente. Porque foi um período triste para todo mundo. Sim. E para quem já estava sofrendo algum tipo de abuso, só potencializou. Sim. A distância, o medo e o cárcere. Mas a gente tem participação da Rosana agora, porque tem pergunta, Rosana? Temos perguntas sim. Olha, nós temos aqui a Denise Correia, a doutora falou sobre a participação da mulher na política, mas ela quer saber o porquê as mulheres ainda estão bem pouco em números na política e ela complementa aqui. As mulheres são muito responsáveis na sua maioria. Acho que traria muitos benefícios na política. Com certeza, concordo plenamente com você. As mulheres precisam ter uma participação ativa na política. Nós precisamos, assim, dar força a essas mulheres
para que elas tomem os seus lugares. Mas eu acho que vem de encontro com aquilo que nós falamos, da mulher ter muitas ocupações, né? Então, ela tem casa, ela tem família, ela tem tantas coisas que ela vai deixando esse lado político de lado. E não, eu acho que é aí que a mulher deveria, sim, enfrentar, porque as mudanças são necessárias a partir desse olhar da mulher. A mulher tem um olhar e ela, na pele, nós como mulheres, podemos saber os enfrentamentos que nós temos, mas na política ainda é um meio muito machista. Também. E você acha que a mulher tem um espaço ou os partidos só querem preencher a tabela que precisa ser preenchida por lei? E quando a mulher chega lá, ela pode ser tampada e não consegue ecoar e trabalhar como precisava trabalhar? Olha, eu nunca participei da política, não tenho nenhuma intenção, é uma coisa que eu não gosto, assim, de participação. Sim. Mas eu digo que é muito importante. Eu tenho grandes exemplos de mulheres na política que eu particularmente gosto e vejo a atuação e que as políticas públicas em que elas opinam são fundamentais, né? Então, eu acho assim, tem esse lado, sim. Mas os partidos têm cotas obrigatórias que às vezes nem preenchem, né? Então, será que não está faltando esse incentivo? Incentivo, um medo? Então, eu acho que é tudo um pouco, né? Essa falta de tempo, muitas vezes as pessoas falam, não quero me comprometer, mas há necessidade. Tem muita mulher que quer ir para a política. Sim. E não está indo. Então, porque você está assistindo a gente e quer ir para a política, é a hora. É a hora. Tem muito o que se fazer, sim. Você estava falando do feminicídio. Quais são as leis, os direitos das mulheres que protegem a gente? Olha, nós temos a Lei Maria da Penha, né? Essa lei é uma lei que ela veio regulamentar e foi uma grande conquista de proteção à mulher. A maioria já deve conhecer a história dela, que ela foi extremamente violentada por esse marido, ela ficou paraplégica, depois ela teve, ainda assim, ele tentou matá-la novamente, e uma guerreira. E essa luta dela gerou uma lei que protege as mulheres de uma forma muito importante. Ela tem uma medida protetiva a partir da denúncia, né? Esse agressor, ele é afastado muitas vezes do lar, quando, dependendo da situação, ele é preso, né? E essa mulher, ela começa a ter apoio de toda uma rede que vem, assim, de apoio não só moral, psicológico, apoio, porque ela tem toda uma história, ela tem filhos, ela tem uma casa, ela tem muitas vezes necessidades financeiras. Não é simplesmente denunciar, porque muitas falam, eu denuncio e aí, né? Então, hoje, nós temos, pelo menos em São José do Rio Preto, nós temos toda uma vara especializada em violência doméstica, com juízes capacitados, tem um juiz capacitado, tem a promotoria, que só estuda e trabalha nestes casos de violência, delegacias especializadas, apoio psicológico, apoio social, apoio da polícia militar. Nós temos a Guarda Municipal em São José do Rio Preto, que tem a Patrulha Maria da Penha, para poder acompanhar essa situação dessa mulher em risco, né? Então, pelo que a gente vem percebendo, a mulher hoje ela tem um apoio muito maior, por isso que ainda temos dados e índices aí de denúncias. Mas eu tenho certeza que muita gente ainda não denuncia. Vergonha? Olha, eu acho que a violência ela acontece em todas as classes sociais. Da pessoa mais rica, às vezes até empoderada, ela sofre uma violência. E o porquê que ela sofre essa violência? Ela sofre essa violência por quê? Porque ela, às vezes, ela tem medo dessa solidão. Esse marido, ela acha que ele vai mudar, porque é um ciclo a violência. Sim. Ora, o agressor está dócil, maravilhoso, amando, fazendo de tudo para essa mulher. Num outro momento, ele se torna a pior pessoa. Seja pela bebida, seja pelo temperamento, seja por um copo que não está no lugar. São vários estupins. Então, esse ciclo, quando passa, no outro dia, ele fala assim, mas eu estou te tratando tão bem,
me perdoa. Ou senão ele quer ignorar toda aquela situação passada. Uma dependência psicológica. Tem a psicológica, tem a moral. Aquela mulher que é muito humilhada a vida inteira, ela não consegue romper com isso. Então a ajuda psicológica, ela é fundamental. Terapêutica, a mulher precisa desse apoio para ela ter força e mudar tudo isso. Como nós havíamos falando, é secular esses problemas. Sim. Não é uma coisa, e é mundial. Não é uma coisa assim, no Brasil, não é localizado. Se alguém está assistindo a gente inteiro. e sofre isso, você não Denuncia, está sozinha. não tá Denuncie, sozinha. você não está sozinha. Exato. É difícil, a Além gente sabe disso, mesmo, no é judiciário preciso. tem ainda toda uma justiça restaurativa com apoio à mulher, à criança, ao adolescente. Tem tanta coisa, basta procurar. É que às vezes falta informação Falta também. informação, é preciso né? espaço como esse para falar que Sim. ela pode procurar, que ela vai ser Exatamente, acolhida. que ela vai ser acolhida. E não julgada, porque ela já está se julgando. E é um local, e ser julgada vai deixar essa mulher mais frágil ainda. E que quando ela fala não, é não. Ela Sim. tem o querer dela. Sim. Então, basta de violência, basta. Se ela pode ser o que ela quer, da forma com que ela quer. Se ela quer pôr uma roupa X, Y, usar um cabelo, é dela. Não é Sim. o homem que vai falar que aquilo está ridículo, que aquilo não é bom. Não. Ela tem condições de decidir o que é bom para ela ou não. E a gente tem mais pergunta, né, Rosana? Temos sim. Temos pergunta aqui, doutora, da Luciana Perina. Ela quer saber da doutora como a senhora vê os avanços da legislação em relação à proteção das mulheres em diversas áreas. Olha, tem toda uma rede de proteção, a legislação ela vem crescendo muito. No ano passado nós tivemos inúmeras leis. Hoje, conversando, nós já tivemos aí recentemente uma lei com relação à não importunação sexual, inclusive em boates. Bares, boates, porque as mulheres estão tendo medo Foi de muito sair amplamente na noite. divulgado no carnaval. Também, Agora. então. Essa que você acabou de falar do não é não, Não foi é não. amplamente divulgado. Foi. E isso está aprovado, é uma legislação, criminaliza essa questão. A importunação sexual, ela é de diversas maneiras, seja na rede social, pelo WhatsApp, na casa. E isso começou com uma importunação que, veja que absurdo, no transporte público. Em São Paulo, as mulheres sofriam muita violência dentro do transporte público, que foi originado, né? Foi originando essa lei, a transformação em crime, né? E essa importunação sexual é uma coisa horrorosa. Horrorosa. Né? Como mulher, a gente tem medo muitas vezes de sair nas ruas. Né? Não, e agora, ao invés de tudo isso estar servindo para que o homem pense nas suas atitudes, muitos homens ignoram tudo isso. Sim. E não pensam nas suas atitudes. Como o assédio. O assédio ele é muito complicado, porque muitas vezes ele acontece no ambiente de trabalho, naquele poder de hierarquia. Como que fica essa mulher? Muitas vezes ela é desacreditada quando ela é assediada. Olha, esse é um problema que não é só na atividade privada. Nós temos esse problema na atividade pública também. Muitas funcionárias públicas também sofrem com o abuso, né? Com esse assédio sexual, com esse assédio moral. É tudo uma estrutura que precisa ser mudada. Nós temos cartilhas, inclusive do Serviço Público, o TST e o TRT 15ª, tem cartilhas de ensinamentos, aonde se deve ter respeito, tem que ter treinamento para esses funcionários. Sabe, às vezes o cara acha que ele está brincando. Ah, é um elogio. Aquilo é ofensivo. Que liberdade, às vezes, ela te deu? Que espaço ela te deu para você falar assim? Né? Sim. Então, não, eu brinco assim porque elas gostam. Que isso? Quem é ele para saber se gosta ou não? Não é? E a hora que acontece a justificativa, Sim. mas me deu bola, mas me deu moral, mas sorriu para mim. Exato. E tantos casos de repercussão. Sim. Né, que tivemos nos últimos anos, graças à legislação que criminaliza, graças às sentenças e juízes que estão condenando, que estão tendo esse olhar não machista, mas um olhar para a diferença, para a igualdade, para respeito à mulher. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça vem cobrando dos magistrados e que isso serve para todos.
posturas e comportamento na forma de sentenciar. Ontem eu tive ainda a presença de uma palestra de uma ex-aluna, olha como a gente aprende, né? Essa Sim. minha ex-aluna é coordenadora do IBDFAN aqui de São José do Rio Preto, Natália Codonho, e ela deu uma linda palestra explicando inclusive sobre esse protocolo que o CNJ exige dos magistrados e formação dos magistrados. Inclusive, ela disse para os próprios advogados também começarem a usar o protocolo de respeito. Veja, de respeito. Um protocolo para respeito. Isso. Mas precisa. Infelizmente. É uma sociedade patriarcal que está enraizada. Machista. Machista. E a mulher não é machista só pelos homens, às vezes as mulheres têm comportamentos machistas. Julgam as outras ao invés de acolher. Sim, sim. Então tem que acolher, não pode julgar. E nesse ritmo, nós vamos para um breve intervalo. Aproveita, gente, para mandar a sua pergunta. YouTube, Rede Vida, ao vivo oficial. Até mais. E voltamos ao vivo para mais um Reportagem que Não Para, falando nesse Dia Internacional da Mulher. Eu já volto para a Rosana, que tem perguntas. Pode falar, Rosana. Sim, Ana, nós temos perguntas, sim, é da Maria Donizete, que vai falar agora. Eu sou Maria de Paulo de Faria. A mulher tem direito de receber pensão depois da separação? Olha, Maria, essa é uma questão que muitas vêm preocupadas, né, com esse assunto. Na verdade, a pessoa, quando encerra esse laço pelo divórcio, da matrimônio entre as duas partes, encerraria as obrigações. Mas o tribunal tem entendido que se há necessidade da mulher ou do homem em receber esse auxílio, né, ele vai receber. Às vezes, por um tempo, então muitas decisões colocam aí esse auxílio, que seria a chamada pensão alimentícia, mas não eterna, seria esse auxílio aí por 9 meses, 2 anos, 2 anos e meio. Ou no caso de doença, isso pode continuar, porque a mulher vai precisar, ou o homem, porque como os direitos são iguais, a pensão é tanto para o homem quanto para a mulher. Vai depender de quem recebe mais? Como que funciona para essa escolha? Na verdade, a questão é necessidade de um, possibilidade do outro e um valor proporcional, né? Então, nessa questão de necessidade e possibilidade, aquele que pode vai ajudar ao outro. Então, é possível, em algumas situações de doença, muitas vezes a mulher sai do mercado de trabalho, então até que ela se recoloque, tem se entendido que sim, doutora, é possível isso essa pensão. Independente do casal ter filhos ou não? Independente. Aí se o casal tiver filhos, tem esse direito também ou a pensão é para os filhos? Sim, a pensão pode ser para os filhos, às vezes eles dispensam entre eles porque ambos trabalham e pode ser para os filhos e às vezes inclusive por conta de outros fatores que a mulher necessita dessa pensão mesmo trabalhando, né? São várias situações que devem ser analisadas, inclusive se for filhos. Os filhos também têm o dever de apoio aos pais, né? Se eles conseguirem se sustentar, os pais não tiverem condições... Se os pais necessitarem na velhice, é um direito dos idosos também, essa pensão alimentícia dos filhos. Rosana. Oi, eu tenho aqui perguntas, mas antes disso, só mandar um recadinho aqui, ó. A Denise Corrêa, ela participa e ela fala que apesar de tantas leis em favor da mulher, a sociedade ainda é muito machista, demora para uma transformação na nossa sociedade. A educação tem que começar na escola, ela fala, doutora. E a Vanessa Grinaldi, ela também fala aqui que ela queria saber sobre o mercado de trabalho, mas esse ponto a doutora falou logo no começo aqui, depois é só você puxar aí no YouTube, aí você acompanha que ela quer saber sobre salários e porque são menores e tal. Mas agora eu vou chamar então, fala povo da Silvia, que também quer uma pergunta aqui para a doutora. Olá, sou a Silvia de Icém. Eu queria saber se mãe adotiva tem direito à licença maternidade? Olá, Silvia. Tem sim, a mãe adotiva também tem direito à licença maternidade, isso está previsto na legislação e na própria CLT. E o curioso também, é uma questão que muitas vezes acontece, a gestante tem direito à licença, que são 120 dias, e a estabilidade no emprego,
que seria de 5 meses ou até 6 meses. Mas o homem pode ter esse direito, e muitas pessoas não sabem, quando a mulher, por exemplo, está impossibilitada, ela falece, ela não vai usar esse benefício da licença maternidade, e o pai pode utilizar quando ele vai cuidar dessa criança. Importante essa divulgação, porque eu mesmo não sabia que tinha essa possibilidade. Sim. Muitas vezes as pessoas não Sim, têm a noção. diferença da licença paternidade. A licença paternidade ainda é muito pouco, que são 5 dias. 5 dias apenas. Mas tem projetos para ampliação disso, porque muitos homens, e é necessário que auxilie nessa fase de amamentação, de cuidados, de trocar fralda, de neném que não dorme. Então, o pai trabalha junto ali nos cuidados, e é importante isso. É importante essa participação. Sim, fundamental, inclusive para o desenvolvimento do filho. Mas na questão da licença maternidade, é quando a mulher não vai utilizar, quando o pai vai cuidar dessa criança, ele tem sim o direito a receber essa licença. Voltando um pouquinho ao outro bloco que a gente estava falando de mulher, empoderamento, mulheres em cargos de poder afetam os homens ou afetam mais as outras mulheres? Porque existe, infelizmente, a dona rivalidade feminina, olha, que é pior do que a masculina. Meu Deus, e como tem. Eu estava vendo um estudo de mulheres no poder, inclusive, e as mulheres, elas começaram a atingir, até se falava muito do assédio, no assédio sexual em empresas que normalmente eram praticados por homens com as funcionárias. E isso mudou, porque as mulheres começaram a chegar também no poder, né, em cargos de direção e tudo mais. Só que tem um curioso trabalho que diz que muitas mulheres passam a ser tão individualistas que elas se sentem únicas e não lutam pelo direito das outras. Você usou um termo, né, de rivalidade, né, de egoísmo, sim, mas também é uma questão psicossocial dessa mulher que se acha diferente, ela se acha única. Eu trabalho numa empresa há mais de 23 anos e nós somos muitas mulheres em cargos de coordenação, de diretoria. É uma empresa que já tem isso no DNA. No seu DNA. Nós nunca tivemos essas questões assim de discriminação mesmo, já teve homens, tem homens e mulheres no cargo de coordenação. Mas a grande maioria não. Por quê? Porque nós ainda temos no poder homens, na legislação a maioria são homens, em sócios de empresas são homens. Então, às vezes, eles acham meio que perfumaria dar o cargo para a mulher, né? Então, dá um cargo assim, mas não reconhece tanto. Durante a minha trajetória, eu sempre fui muito respeitada, né? Então, eu acho que a mulher também ela tem que saber se impor. Então, em todos os seus momentos, em seus cargos de direção, ela tem que saber, no momento de falar, porque às vezes o homem vai se sentir incomodado. Por que ela está expondo? Então, ele vai querer atravessar, ele vai querer cortar, ele vai querer falar por cima. Então, uma dica é sempre falar assim, espera eu terminar. Quando eu terminar de colocar a minha posição, você fala. Porque é muito complicado. Porque você tem que ter um jogo de cintura, digamos assim, né? Mas a gente é cobrado até nisso. Porque Sim. se você fala mais alto, você é histérica. Se você fala manhoso, ela não dá conta, é muito mimadinha. Não é capaz de fazer isso. Até na postura, é tudo. Aí você é julgada pelo cabelo, pelo tom da voz, pelo jeito que você fala. E não tem isso quando o homem está no poder. Simplesmente ele fala. Se é bonita, se é feia, se é gorda, se é magra, é tudo. Simplesmente ele fala porque ele tem um direito de falar porque ele é um homem. Mas isso vai ter que ser... Já avançou e continua a luta para avançar ainda mais. Porque nós ainda temos homens com pensamentos machistas. E que pode acabar. E eu vou chamar a Rosana porque tem pergunta. Temos sim, Ana. A pergunta agora que é da Elaine Guerra. Um abraço lá para Salvador. A Elaine, que é de Salvador, pergunta aqui. Mulher divorciada ainda é mal vista, doutora? Olha, isso é um ranço, como diria uma amiga minha legislativo. Gente, é um absurdo. Por quê? Até a década de 60, né, como falamos agora há pouco, veio o Estatuto da Mulher Casada para deixar a mulher tomar algumas decisões, né? Então, ela já podia viajar sem autorização do marido e tal. Havia a lei do desquite.
Então, ela era desquitada, mas não rompia definitivamente esse vínculo. Em 75, nós tivemos a lei, que é a lei do divórcio. Aí sim, rompia-se o vínculo. Mas, com o divórcio, sempre, aquela mulher ficou mal falada. Ficou mal falada porque ela é largada, ela é divorciada. Então, sempre ficava um termo pejorativo. E as mulheres que eram casadas não queriam mais andar com ela, porque e seus maridos? Gente, isso é um absurdo, é um respeito mútuo que tem que ter. Se a pessoa está divorciada ou não, inclusive tem um caso famoso que foi relembrado ontem na palestra pela promotora, que é um caso do Doc Street, que matou uma socialite famosa, né, em São Paulo, e ela, na verdade, ela foi vítima porque ela era divorciada, porque ela era bonita, porque ela gostava de bares, ela gostava de bebida. Então, ele tinha que defender a honra dele. Isso foi proibido ano passado, essa legítima defesa da honra dos homens, porque ele matava para manter a sua integridade moral. Então, veja, o divórcio é mal falado, é de gente ignorante essa fala. Não pense assim. Porque toda a sociedade tem que respeitar. A lei do divórcio é de 75. Só que só com a Constituição, só com a emenda 66, que existe hoje o divórcio direto. Não está bem? Você não gosta mais do seu marido não gosta mais de você, ou enfim, por qualquer motivo resolveram romper, vá até o cartório se não tem filhos menores de idade, vá até o cartório, faça seu divórcio, no mesmo dia você está divorciada. E pronto, segue sua vida. Se encontrar alguém, porque todos nasceram para ser felizes. Independente das escolhas que as mulheres fazem, tem mulher que não quer casar, tem mulher que não quer ser mãe. Sim. Não tem problema. Aí a mulher não quer ser mãe, ela é discriminada porque não quer ser mãe. A mulher não quer casar, porque ela quis ficar solteirona. Não. Então, assim, sabe, é muita conversa e que a legislação vem para tentar acomodar uma situação que a própria sociedade criou. Se a mulher quer ser divorciada, então vamos melhorar essa lei? Sim, fortalecer. Fortalecer. O que importa é respeitar. É isso mesmo, fortalecer vínculos. E temos mais pergunta, Rosana? Sim, nós temos a participação aqui do Antônio Pitágoras. Ele quer saber o que é cantada e o que é elogio neste mundo politicamente correto, doutora? A doutora ficou pensativa. Que perguntinha, né? Olha, cantada ou elogio neste mundo politicamente correto. É muito complicado. Não é que é politicamente correto, né? Eu acho que tudo que vem com uma intenção é percebido, sabe? Quando a pessoa vem com aquela intenção de assediar, ele já vem de um jeito que a mulher percebe. Então, elogio é uma coisa, a cantada maldosa ou não é outra. A gente, sim, a mulher, ela gosta de um elogio, mas tem que ter respeito na fala, na forma, na hora, no lugar. Sim, para quem você vai direcionar esse elogio? Como? Que causas, que campanhas, que atitudes nós mulheres podemos fazer, os homens também, para apoiar esse Dia Internacional da Mulher e apoiar essa liberdade e essa presença feminina? Mudança de comportamento, respeito ao outro, tratar a mulher como gostaria de ser tratado, não agredir, nem verbalmente. Quem gosta de ser agredido, gente? Quem gosta de ser xingado? A gente precisa ter respeito e olhar para o outro com amor. Eu acho que o amor responde tudo isso, né? E só assim nós vamos construir um mundo melhor. Porque as questões de violência também têm dados de doença. Nós temos trabalhos junto às varas de violência doméstica, onde o homem é tratado. Porque o agressor, muitas vezes, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser trabalhado psicologicamente. Ele precisa entender por que ele age daquela maneira. E se ele se comprometer, e se ele forçar, ele consegue mudar o seu comportamento. As pessoas, elas aprendem a ser boas. Eu acredito no ser humano. Eu sei que o ser humano pode ser transformado.
E isso não sou só eu, não. O juiz da vara da infância aqui em São José do Rio Preto, ele coloca os homens num trabalho de estudo mesmo, de reuniões com psicólogos, e tem até homens que apoiam homens e psicólogos que vão tratar essa enfermidade, digamos assim. Precisa de acolhida. De acolhida mas também. principalmente precisa de justiça. Sim. Rosana? Sim, nós temos perguntas. Olha que bacana, muita participação dos homens aqui também. Olha, agora é o Paulo que está perguntando: em que a justiça pode colaborar na diminuição de casos de feminicídio no país? Você já deu um exemplo dessa acolhida. Agora, essa questão da acolhida, enfim, a justiça, ela tem de todas as maneiras, porque quando há o feminicídio, que é um homicídio, né, contra a mulher, é muito difícil, porque ali não se mata por amor. Quem ama não mata, quem ama não agride. Então, ele vai ter que responder, sim, por isso, e a justiça vai usar todos os meios para que isso seja feito da melhor maneira possível. Mas nós temos uma história, Paulo Júnior, que começou no Canadá, na década de 80. Um rapaz de 25 anos, ele foi até uma escola, que era uma escola num curso de engenharia, que tinha mulheres e homens. Ele pediu que todos os homens saíssem. Ele matou 14 mulheres, porque ele entendia, numa carta que ele deixou, ele matou as 14 mulheres e se matou. Aí, o que aconteceu? Ele tinha deixado uma carta, que ele entendia que o curso de engenharia não era para mulheres. Isso é um absurdo. Isso criou-se um dia também do homem protegendo, e que tem um nome assim, do laço branco, é algo assim, é um dia comemorativo, e que eles denominaram isso de combate a essa violência. Olha só, porque foi ali. direcionado, está ali, né? Então a justiça tem sim que agir, e ela age aplicando a lei com várias especializadas, com todo o aparato legal para combater e tentar reduzir esse número, né? O que você espera? A gente está terminando nesse Dia Internacional da Mulher, mas ao longo deste ano e dos outros anos, para nós mulheres. Olha, eu continuo achando que a mulher é um sexo frágil, sim, mas que ela tem uma força muito linda, porque ela tem quando se pergunta, né, se a mulher é emoção e razão, a maioria das pessoas fala, a mulher é emoção, o homem que age com a razão, mas não. A mulher, ela tem os dois hemisférios funcionando do cérebro, e o direito na razão e o esquerdo na emoção. Então, ela tem esse elo que faz entre os dois hemisférios, que é o terceiro sentido do ser humano, que é a intuição que a mulher tem. É o sexto sentido dela, que é a intuição. Então, nós temos tantos sentidos, né? A visão, o olfato, a audição, o tato, o paladar. E aí nós temos a grata satisfação de ter esse terceiro, esse sexto sentido, que é a intuição. Então, que a mulher use essa sua intuição para continuar impondo, conquistando seu lugar, lutando por aquelas coisas que ela sente que ali não está feliz. E mude, porque nós temos essa força e esse poder de mudança. Sim, o poder da mudança. Te agradeço. Rosana, boa noite, obrigada. Boa noite, eu que agradeço, obrigada. Doutora, muito obrigada por vir aqui nesse Dia Internacional da Mulher, falar tão bonito, empoderar e deixar a certeza que nós precisamos ter voz e dar voz ao que nós desejamos. Eu que agradeço muito o convite, a participação aqui desse programa tão importante, das pessoas que estão em casa, e que Nossa Senhora continue nos protegendo, ela que é uma mulher que eu idealizo todos os dias. Amém. E a você de casa, obrigada pelas perguntas, pela participação. Está terminando, mas um feliz Dia Internacional da Mulher. Não perca sua voz e seu brilho jamais. Obrigada, equipe. Uma boa noite a todo mundo e tchau, tchau.